Meu nome é Renato. Nesse vídeo, irmãos, eu quero estar falando sobre os três tipos de cultos que existem na Igreja Católica: dulia, hiperdulia e latria. Muitas pessoas falam que há diferença entre eles, mas eu vou estar mostrando que não. É tudo idolatria. Ó, pesquisei um site sobre dulia. Ó, que fala que significa honrar. É um termo teológico que significa honrar. É culto e veneração devota aos santos. A veneração especial devotada a Maria chama-se hiperdulia. É praticada pelas igrejas católica, ortodoxa e alguns grupos anglos-católicos da igreja anglicana. Dulia, os santos. Hiperdulia, Nossa Senhora. E latria, eles falam que é só o Altíssimo. Ó, latria, que significa adorar. Latria é um termo teológico utilizado pelas igrejas católica e ortodoxa que significa o culto de adoração devido dado somente ao Altíssimo. Ou seja, a Santíssima Trindade. Mentira. O Altíssimo não é três. Marcos 12, 29, quando pergunta para o Salvador qual é o meu mandamento, ele fala: ouve, Israel, Yahweh é um. Yahweh é um, não é três. Deuteronômio 6, 5 também fala. Moisés também fala que o Altíssimo é um, ele não é três. Yahusha e Moisés falam que o Altíssimo é um, ele não é três. Quem falou que ele é três foi a prostituta de Apocalipse 17, a Igreja Católica Romana. Ó, eu pesquisei um outro site. De origem grega, as palavras latria, dulia e hiperdulia podem parecer pouco comum, mas seus significados estão presentes no cotidiano dos católicos. São os nomes dados aos três tipos de culto da Igreja Católica, ou seja, de respeito à natureza das orações. A latria é o principal culto que temos na Igreja Católica, por ser a adoração ao Altíssimo. É o culto que prestamos ao único Altíssimo, que se revelou a nós a Santíssima Trindade. Mentira. O Altíssimo não é três, ele é um. Marcos 12, 29. Afirmou assim os católicos, nas celebrações do tipo latria: cultua o cetro da sua fé, em acordo com os ensinamentos do Salvador, que nos disse: a Yahweh adorarás e só ele prestará culto. Mateus 4,10 fala isso, e Marcos 12, 29 também. Outro tipo de culto do catolicismo é a dulia. Segundo explica, é o culto prestado ao Altíssimo por meio de alguma mediação, ou também chamado de veneração, porque se cultua ao Altíssimo mediante alguém. É quando prestamos culto através da obra que ele realizou, por meio da intercessão de um santo ou objeto sagrado. Explica o sacerdote. Mentira também, porque Isaías 42:8. Yahweh não divide glória com ídolos. Nunca dividiu e nunca vai dividir. Isaías 42:8 fala sobre isso. Ó. De tradução do grego, dulia quer dizer honrar e venerar. É o culto prestado aos santos, pessoas que tiveram heroísmo e fé comprovados no exercício das virtudes cristãs, considerados um verdadeiro exemplo a ser seguido. Eles falam que é um ícone. Mentira. Tudo. Eles falam que é um ícone, é veneração, mas é mentira. Tudo idolatria. O terceiro tipo de culto, chamado hiperdulia, é na verdade uma veneração de dulia, mas trata-se de uma veneração maior. Essa é uma classificação feita para culto de adoração ao Altíssimo por meio da Virgem Maria, visto que ela se destaca ocupando um lugar eminente. Hiperdulia é quando se celebra Nossa Senhora e seus diversos títulos e aparições. Isaías 42:8. Se lemos Isaías 42:8, olha o que diz: eu sou Yahweh, este é meu nome. Não cederei a outra a minha glória nem a minha honra aos ídolos. Yahweh não divide glória com ídolos. Nunca dividiu. E nunca vai dividir. Atos 17, 29. Fala que não devemos pensar que a divindade seja semelhante a uma imagem. Olha o que fala. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ora, se nós somos da raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra, uma escultura de arte em engenho humanos. Devemos pensar que a divindade seja semelhante a uma escultura de homem ou de mulher. Ela não divide glória com ídolos. Deuteronômio 4, do 15 ao 19 fala: para não fazer uma imagem de homem ou de mulher. Mas o que o maligno faz? Ele usa a prostituta, a Igreja Católica Romana, para enganar os homens. Deuteronômio 4, do 15 ao 19. É o que fala: ficar muito atento a vós mesmo, uma vez que nenhuma forma viste no dia em que Yahweh vos falou no Horebe, no meio do fogo. Não vos pervertais fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há nas águas, que estão sobre a terra. Levando teus olhos aos céus e vendo o sol e a lua, as estrelas e todo o resto do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Yahweh, teu Pai, repartiu entre todos os povos que vivem sobre o céu. O Altíssimo fala: não faz uma imagem de homem e de mulher, faz uma imagem de nada, nem de pomba, nem de nada. Isso são ídolos, irmãos.
ídolos colocados pelos homens. O maligno usou os homens para colocar esses ídolos para afastar do Altíssimo. Romanos 1:23 fala. Romanos 1:23 fala que trocará a glória do Altíssimo por imagens. Olha o que fala Romanos 1:23, ó. Trocar a glória de El incorruptível por imagem de homens corruptível. Trocar a glória de El incorruptível por imagem de homens corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Trocar a criatura, trocar o Criador pela criatura. Eles invertem. Devemos pensar que a divindade seja semelhante à imagem, e há um divide glória com ídolos. Foi nos concílios de Nicéia que começaram a dizer que o Salvador era um Deus, que Maria era mãe de Deus, que deveria se adorar uma trindade e que podia adorar a imagem de santos. Tudo isso não pode, tudo isso foi colocado pelos homens, irmãos, não vem do Altíssimo. O apóstolo Paulo ele não pregava que o Salvador era um Deus. Ele pregava que ele era um homem, 100% homem. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5. Eis o que é bem agradável diante de Al, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que o Altíssimo quer que os homens saibam? Que é um só Altíssimo, e Al, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens. Um homem, irmãos, e não um Deus. E Alcha, que se deu um resgate por todos, um homem. Só que no concílio de Nicéia, o que aconteceu? Eles falaram que o Salvador era um Deus encarnado. Ó, se pesquisarmos os 21 conselhos ecumênicos na igreja. Concílio de Nicéia. Decisões principais. A confissão da fé contra a área. Igualdade na natureza do Filho com o Pai. O Salvador é o Altíssimo. Luz da luz. Aqui fala Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Mentira que o Salvador não é um Deus. Ele é um homem. A fixação da data da Páscoa celebrada no primeiro domingo, a primeira lua cheia da primavera. Foi aí que eles definiram também a data da Páscoa. No primeiro concílio de Nicéia falaram que o Salvador é um Deus. E no concílio de Constantinopla aí surgiu a Trindade. Ó, decisões principais do concílio. Esse aqui foi o concílio de Constantinopla 1. Ó, decisões principais. A confissão da divindade do Espírito. Falaram que o Espírito Santo era também Altíssimo. E a condenação do macedonianismo de Macedônio, patriarca da Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, é fonte de vida que procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai. E o Filho, que falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Mentira. O Espírito Santo não é o Altíssimo. Ele é uma extensão da glória do Altíssimo. Romanos 6,4 fala isso. O Espírito Santo é uma extensão da glória do Altíssimo. Ele é a glória do Altíssimo. É a glória ideal dos exércitos. Mas ele não é uma terceira pessoa, é o próprio Altíssimo. No concílio de Éfeso, falaram que Maria era mãe de Deus. Ó, decisões principais. Definição do dogma da maternidade divina de Maria contra Nestório, patriarca de Constantinopla, que foi deposto. Maria é mãe de Deus, Teóculos. O Salvador não é um Deus, ele é um homem. Mas no concílio de Éfeso, em 422, disseram que Maria era mãe de Deus. E no concílio de Nicéia 2, falaram que podiam adorar a imagem de santos. Ó, decisões principais. Há sentido e liceidade na veneração de imagens. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é as representações pitagóricas das imagens que concordam com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade e não na aparência o Verbo se fez homem, que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm sem dúvida um significado recíproco. Nós definimos com todo rigor e cuidado que a semelhança da representação da cruz preciosa e vivificante, assim as veneradas imagens pintadas quer em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado, devem ser expostas nas igrejas, nas ofertas, nos paramentos, nas paredes e mesas, nas casas e nas ruas, sejam imagens do Altíssimo, dos santos, anjos, de todos os santos e justos. Tá vendo? Aqui eles falam que o Salvador é um Deus. Tá vendo? No concílio de Nicéia 2 falaram que podia adorar imagens. No concílio de Éfeso falaram que Maria era mãe de Deus. No concílio de Constantinopla 1 falaram que o Espírito Santo era Altíssimo. E no concílio de Nicéia falaram que o Salvador era um Deus encarnado. Foi tudo colocado pelos homens, irmãos. Tudo colocado pelos homens. Números 23, 19 fala: o Altíssimo não é um homem. Ele não é um homem. Ó, sobre latria, dulia e perdulia.
As diferentes formas de culto na igreja. A igreja distingue claramente 3 tipos de culto. Latria, quer dizer adorar. Dulia, quer dizer honrar, venerar. E hiperdulia, acima de honrar, ou acima de culto de honra, sem atingir culto de adoração. Tudo idolatria. O culto de latria é o único para o autismo. Só o autismo pode ser adorado. E só Cristo, Deus feito homem. Mentira, o Salvador não é um Deus. Ele é um homem. Só que se você pesquisar em todos os sites que você pesquisar da Igreja Católica, vai dizer que o Salvador é um Deus. Mas não é. O Salvador é um homem. E Números 23:19 fala: o autismo e ao dos exércitos, ele não é um homem. O culto de Dulia é devido aos santos, as pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício das virtudes cristãs da igreja nos colocam como exemplo a seguir, sendo enviados ao altar. Hiperdulia, o culto da hiperdulia é o culto especial devido a Maria, como mãe de Deus. Aqui fala mãe de Deus, mas o Salvador não é um Deus, ele é um homem. É exclusivo a ela e nasce da necessidade de colocar o culto à Virgem em uma posição privilegiada acima dos santos, mas sem alcançar o limite à latria. No Concílio de Éfeso falaram que Maria era mãe de Deus. Em Êxodo 32, do 3 ao 5, fala o que o povo do autismo fez antigamente. Todo mundo conhece essa história. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram um ícone. Não é o que os padres falam, que essas imagens são ícones que levam ao autismo? Antigamente, no tempo de Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro e fizeram um ícone. E por causa desse ícone, veio a ira, irmãos. É o que fala. Êxodo 32, do 3 ao 5. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Araão. Este recebeu o ouro das suas mãos e os fez fungir um molde, e fabricou com eles uma estátua de bezerro. Então eles clamaram: Esse é teu Altíssimo, Israel, que te fez subir da terra do Egito. Quando Araão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez essa proclamação: Amanhã será festa para o Altíssimo. Aqui a Bíblia de Jerusalém ainda fala: amanhã será festa. Aqui aparece Yahvé, mas esse não é o nome do Altíssimo. O nome do Altíssimo ele vem do hebraico. E para descobrir o nome do Altíssimo, não devemos usar os sinais maçoréticos, devemos usar as consoantes vocálicas, que são as consoantes que têm som de vogais. Assim a gente descobre o nome do Altíssimo, que é Yal, e o nome do Salvador, que é Yalja. Aqui na Bíblia de Jerusalém aparece Yahvé. Amanhã será festa para Yahvé, mas não é Yahvé, é Yal. Tá vendo? Ele falou: amanhã vai ser a festa para o Altíssimo. Aí o que aconteceu por causa disso? Ó, eles fizeram um ícone. Olha o que aconteceu por causa desse ícone. Êxodo 32, do 7 ao 10. Yahvé disse a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o adoraram. Lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Esse é teu Altíssimo, Israel, que te fez subir do país do Egito. Yahvé disse a Moisés: Tenho visto este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira, e eu os consumo e farei uma grande nação. Tá vendo, irmãos? Por causa do ícone. Eles fizeram um ícone, falaram que ia ser festa para o Altíssimo. Por causa desse ícone, vê a ira. Por isso que o maligno faz as pessoas fazerem essas imagens de santo e ficar adorando. Porque o maligno sabe que vem a ira do Altíssimo. Em Atos 19, alguns comerciantes antigamente reclamaram com o apóstolo Paulo porque eles faziam esculturas para Artemis, e quando Paulo mostrava que todos os ídolos que existem são ídolos vãos, eles perceberam que o negócio deles ia ficar prejudicado. Aí eles iam perder a renda deles, o dinheiro. Aí eles se voltaram contra os discípulos do apóstolo Paulo. Atos 19, do 24 ao 27, é o que fala. Certo Demétrio, que era ourives, era fabricante de nichos de Artemis. Eles ficavam adorando Artemis. E Artemis, para quem não sabe, é a deusa lua. Quem é a deusa lua? É Astarte, é a rainha do céu. Nichos de Artemis em prata proporcionando aos artesãos não pouco lucro. Tendo-nos reunido bem como aos outros que trabalhavam no mesmo ramo, disse: Amigos, sabeis que este ganho que provém o nosso bem-estar. Entretanto, vedes e ouvis que não somente em Efésio, mas em quase toda a Ásia, este Paulo desencaminhou com suas persuasões uma multidão considerável, pois diz que não são deuses que são feitos por mãos humanas. E é verdade, não são. São ídolos. É tudo ídolo. Isso não só traz o perigo da nossa profissão cair em descrédito, eles ficaram com medo, porque a profissão cair em descrédito, eles vão perder o lucro dele. É o que acontece hoje com essas pessoas que fazem essas imagens de santo. Por isso que eles não concordam com quem mostra a verdade. Por quê? Porque o negócio deles pode desabar por causa disso. Porque essas imagens é tudo ídolo. Mas também o próprio templo
Aqui fala, o templo da grande deusa Artemis perderá todo o seu prestígio, sendo logo despojado de sua majestade, aquele que toda a Ásia e o mundo venera. Toda a Ásia e o mundo venerava Artemis. E Artemis é Astarte, e Astarte é rainha do céu. 1 Coríntios 10:13, tudo que aconteceu no passado somos o que haveria de vir. Eclesiastes 9 fala, não há nada novo debaixo do céu. Os ídolos que adoraram antigamente são adorados hoje. Aqui fala que Artemis era adorada em toda a Ásia e no mundo. E Artemis é Astarte, a rainha do céu. Quem é que é adorado hoje no mundo inteiro e que é chamada rainha do céu? Não é Maria, mãe de Deus? Tudo que aconteceu no passado somos o que haveria de vir. Os ídolos que adoraram antigamente são adorados hoje. Muda alguns nomes. Antes era Artemis, depois Astarte, agora é Maria, mas é tudo a rainha do céu. Eu pesquisei um site sobre Artemis. Artemis é a deusa da caça e da lua, deusa da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. É uma das mais veneradas divindades da mitologia grega. Na mitologia romana era chamada de Diana. Artemis é a deusa da lua. Pesquisei em outro site. Artemis é a deusa grega ligada à vida selvagem e à caça. Mais tarde também se tornou associada à lua e à magia. Era filha de Zeus e Leto, irmã gêmea de Apolo. Seu equivalente romano foi Diana. Quem é chamada de deusa lua? Eu pesquisei um site sobre Artemis. Pesquisei na Wikipédia. Era a mais importante deusa dos fenícios, filha de Baal, irmã de Camus, deusa da lua. Tá vendo? Artemis é chamada de deusa, é a deusa lua também. Da fertilidade, da sexualidade e da guerra, adorada principalmente em Sidom, Tiro e Biblos. Na religião canaíta aparece também referenciada como esposa de Baal. Astarte é filha e esposa de Baal. E a deusa lua. Assim como Artemis. Se pesquisarmos quem foi Astarte, quem foi Astarote? Astarote é o nome da principal divindade fêmea adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Os fenícios a chamavam de Astarte. Os assírios a adoravam como Chitá. E os filisteus tinham um templo de Astarote. Por causa da conquista incompleta de Israel na terra de Canaã, a adoração de Astarote sobreviveu e atormentou Israel, começando assim que Josué foi morto. Astarote era representada por um tronco de árvore, sem ramos, plantado no chão. O tronco era geralmente esculpido em uma representação simbólica da deusa. Por causa da associação com árvores esculpidas nos lugares de adoração, essa deusa era comumente chamada de bosques. É a palavra hebraica Asherã, plural para bosques. Asherã é a cera. A cera, Astarte, é toda a rainha do céu. Pode se referir tanto a deusa ou a um bosque de árvores. Uma das maldades do rei Manasses foi que ele também pôs a imagem de escultura do poste ídolo, que tinha se feito na casa de que o Altíssimo dissera a Davi, Salomão, seu filho. Nesta casa, em Jerusalém, que escolhi em todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Nesse dicionário bíblico aqui, mostra que fala sobre Astarte e sobre a cera. E mostra que Astarte é a rainha do céu. Astarote, deusa fenícia. Astarte, análoga de Baal, reconhecida tanto como deusa da guerra e destruição quanto de amor e vida. Seu culto permitido predominava no sul de Canaã, mas foi proibido por Josias. A palavra Astarte foi derivada do nome assírio babilônico Estar. No tempo de Jeremias era venerada pelas mulheres de Judá como rainha do céu. Tá vendo? Astarte é a rainha do céu. Aqui também fala sobre a cera. Aqui fala que é uma árvore, que com a macebra... Aqui fala sagrado obelisco, mas que de sagrado não tem nada. O obelisco de pedra crescia perto do altar em cada um dos altos cananeus. Como alguns que acreditassem que a divindade estivesse presente na cera, foi aceita como deusa, e identificou-se com Astarote. A cera é identificada como Astarte, e Astarte é a rainha do céu. A cera Astarte é tudo a rainha do céu. Se você pesquisar nos dicionários bíblicos, mostra. Considerada a deusa lua, Astarote era frequentemente apresentada como uma consorte de Baal. Baal é o deus sol, e Astarte é a deusa lua, a rainha do céu. E todos esses ídolos, Astarte, Baal, é tudo Satanás. Ela também era adorada como deusa do amor e da guerra, e foi por vezes ligada com Anat, uma outra deusa cananeia. A adoração de Astarote era conhecida pela sensualidade e prostituição dos envolvidos. Os seus sacerdotes e sacerdotisas também praticavam a adivinhação e a predição do futuro. O Altíssimo, através de Moisés, proibiu a adoração de Astarote. A lei especificava que um bosque de árvore não era para estar perto do altar do Altíssimo. Apesar das instruções claras do Altíssimo, a adoração dessa deusa era um problema constante em Israel. Como Salomão caiu em idolatria, ela foi uma das divindades pagãs que ele trouxe para o reino, chamada de deusa dos Sidônios. Em 1 Reis 11, do 3 ao 8, fala sobre que Salomão caiu e foi após os ídolos. Mais tarde, Jezabel tornou a adoração a essa deusa ainda mais prevalente, com 400 dos seus profetas na fonte de pagamento real. 1 Reis 18, 19 fala:
Só que 1 Reis 18, 19 fala que é a cera. Mas como eu mostrei no dicionário bíblico, tanto a cera como a Astarte é tudo a rainha do céu, é tudo a mesma coisa. Israel teve um reavivamento espiritual algumas vezes e cruzadas notáveis contra Astarote foram lideradas por Gideão, pelo rei Asa e pelo rei Josias. A cera e a Astarte é tudo a mesma coisa. Ó. Eu pesquisei um site, o significado do nome é cera. O significado de Acera, a deusa dos tiros, tem um sentido relacionado à religiosidade. Como você verá, o nome Acera pertence a uma deusa da mitologia semítica relacionada à fertilidade, amplamente citada no Antigo Testamento, também conhecida como Astarote. Ó, mostra aqui, ó. Significado do nome Acera. Mostra que ela é conhecida como Astarte, Astarote, Astarte. E Astarte é a rainha do céu. E quem hoje em dia é chamada de rainha do céu? Não é Maria? Mãe de Deus? Só você pesquisar, ó. A Trindade coroando uma rainha. Maria como rainha do céu. E por causa da rainha do céu, no passado para Israel e para Judá, veio os castigos. Por isso que Maria faz adorar a rainha do céu. Por causa desses ídolos, vem a desgraça. Maria faz as pessoas ficarem embaixo da lei e faz desobedecer. Porque assim vem os castigos. E a fome, a peste, a espada. Juízes 2, do 11 ao 14, é o que fala. Então os israelitas fizeram o que é mal aos olhos de Ial, e serviram aos Baais. Deixaram a Ial, pai de seus pais, que o tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram outros deuses, entre os povos ao seu redor. Prostraram-se ante eles e irritaram a Ial, e deixaram Ial para servir a Baal e a Astarte. Tá vendo? Então a ira de Ial se acendeu contra Israel. E os abandonou aos saqueadores que os espoliaram e os entregou aos inimigos, que os cercavam, não puderam mais oferecer-lhes resistência. Por causa desses ídolos, por causa de Baal, por causa da cera, vem a ira, irmãos. É a desgraça. Juízes 3, do 7 ao 8, também fala. Os israelitas fizeram o que é mal aos olhos de Ial, esqueceram Ial, seu altíssimo, para servir aos Baais e à cera. Tá vendo? Em algumas passagens fala Baal e Astarte, em outras Baal e a cera. A cera, a Astarte, é tudo a rainha do céu. Então a ira de Ial se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã Rassataim, rei de Arã. Naraim, os israelitas se viram a Cusã durante 8 anos. Tá vendo, irmãos? Em Jeremias 7 também fala sobre a rainha do céu. Jeremias 7, do 18 ao 20. Por causa da rainha do céu, vem a desgraça. Jeremias 7, do 18 ao 20 é o que fala. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer tortas às rainhas do céu. E depois fazem libações a deuses estrangeiros para me ofenderem. Mas será a mim que eles ofendem, oráculo de Ial? Não será eles mesmos para sua própria vergonha? Por isso assim diz Ial. Eis que minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Ela arderá, e não se extinguirá. Jeremias 44 também fala sobre a rainha do céu. Se você ler Jeremias 44, fala que por causa dela veio a fome e a espada. Por causa desses ídolos, por causa de Baal, da rainha do céu, vem a fome, a peste, a espada. Tudo que aconteceu no passado são dos que haveria de vir. Se você ler o livro de Apocalipse 6, fala sobre os cavaleiros do Apocalipse. A fome, a espada e a peste. Os ídolos que eram adorados antigamente são adorados hoje. Por causa desses ídolos vem a fome, a peste e a espada. Por isso que eles estão no livro de Apocalipse. Como eu mostrei, é Maria que é adorada hoje como rainha do céu. Não só ela, mas também Aparecida. Eu pesquisei um site, olha o que fala. Ó, fala de Aparecida, ó, mãe de Deus, rainha do céu, virgem imaculada. Tá vendo? Fala que tanto Maria como Aparecida é chamada de rainha do céu. Mas como é isso? Salvador teve duas mães? O que a Igreja Católica fez? Como no Brasil existem muitas mulheres negras e pardas, e Maria é branca, é o que eles fizeram. Eles criaram a Santa Negra para conseguir fiéis. Por quê? Porque a imagem de Aparecida ela é uma imagem da Imaculada Conceição. Só que a Imaculada Conceição, se você for pesquisar, ela é branca. Só que acontece, como no Brasil existem muitas mulheres negras e pardas, eles criaram a Santa Negra. Porque a Aparecida é a imagem da Imaculada Conceição que foi encontrada pelos pescadores no rio. Foi uma imagem que foi encontrada nas águas do rio. Só que as águas do rio escureceu a imagem. Ela ficou negra. Aí eles criaram a Santa Negra. Para conseguir fiéis. Porque no Brasil existem muitas mulheres negras e pardas. Ó, eu pesquisei um site. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tanto a Imaculada Conceição como a Aparecida é
é a Imaculada Conceição. As duas são chamadas de Imaculada Conceição. Ó, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É chamada de Conceição também, Aparecida, ó. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, é a padroeira do Brasil, venerada na Igreja Católica. Nossa Senhora Aparecida é representada por uma pequena imagem de terracota de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, tá vendo? É representada por uma imagem da Imaculada Conceição. Atualmente é alojada na Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Aparecida, em São Paulo. Só que o que acontece? A Imaculada Conceição é branca. Só que acontece, como existem muitas mulheres negras e pardas no Brasil, eles querem a Santa Negra. Tanto é que é muito óbvio, irmãos. Como é isso? Existem duas Imaculadas Conceição, uma branca e uma negra, para conseguir fiéis, irmãos. E tanto Aparecida como Maria é chamada de Rainha do Céu. Então como é isso? O Salvador teve duas mães? Para conseguir fiéis, irmãos. Ó, a imagem da Imaculada Conceição. Só que a Imaculada Conceição é branca. Mas como existem muitas mulheres negras e pardas no Brasil, eles querem a Santa Negra, para conseguir fiéis, irmãos. Ó, a imagem de Maria. Só que Maria é branca. Ó. Pode pesquisar, irmãos. Pode pesquisar quando surgiu a Aparecida. Como existem muitas mulheres negras e pardas, eles criaram a Santa Negra. Para conseguir fiéis, irmãos. A Igreja Católica que cria esses ídolos. A Igreja Católica é a prostituta de Apocalipse 17, a Babilônia. E se você for ver em Isaías 14, fala que o rei da Babilônia é Satanás. O maligno usou a prostituta para enganar os homens. E colocou um monte de ídolos para ser adorado. Tá vendo? Uma Santa Negra e uma branca. E tanto Maria como Aparecida é chamada de Rainha do Céu. Ó, Rainha e Padroeira, Virgem Mãe, Aparecida. Tá vendo? Tanto Maria como Aparecida é chamada de Rainha do Céu. Então como é isso? O Salvador teve duas mães? Aqui as duas, ó. Aparecida e Maria. Esses ídolos, Baal, se você pesquisar um dicionário bíblico, como esse daqui, ó, que eu já mostrei, se você pesquisar o significado de Senhor, se você pesquisar o significado de Baal, mostra aqui, Baal significa Senhor. Ó. Tem vários dicionários que você pode pesquisar que mostra que Baal significa Senhor. Ó. Baal, dono Senhor. Pode pesquisar. Tem vários dicionários que mostram que Senhor significa Baal. Se você ler Oséias 2,16, na Bíblia Evangélica fala. Na Bíblia Evangélica mostra que Senhor significa Baal. Se você ler Oséias 2,16, olha como fala. Nesse dia diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Tá vendo, irmãos? Mas como diz o Senhor, não me chamará de meu senhor? Limparei de seus lábios o nome de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Se você vê nas Bíblias católicas, ou na Bíblia de Jerusalém, e algumas têm Oséias 2,16, e outras têm Oséias 2,18. Na Bíblia de Jerusalém tem Oséias 2,18. Se você ler, mostra que na Bíblia de Jerusalém está assim, ó. Olha como está na Bíblia de Jerusalém. Oséias 2,18. Acontecerá naquele dia o oráculo do Altíssimo, que me chamarás meu marido, não me chamará mais meu Baal. Tá vendo, irmãos? Nas Bíblias mostra que, Oséias 2,16 mostra que Senhor significa Baal. Em uma está, diz o Senhor não me chamará mais meu Senhor. E na outra diz o Altíssimo não me chamará meu Baal. Por quê? Porque o Senhor é Baal. E pode pesquisar também qualquer dicionário bíblico se você quiser. Esses ídolos, Baal, Rainha do Céu, tudo representa o maligno. Se você pegar a imagem de Bafomé, é tudo Satanás. Se você pesquisar, tem isso aqui que significa o órgão genital masculino. O triângulo para cima representa Baal. E os seios de mulher representam o feminino. O triângulo para baixo, a lua, representa Astarte, a cera, é a Rainha do Céu. Esses ídolos é tudo Satanás. Tanto é que a imagem de Bafomé, ele mostra que todos esses ídolos é o maligno. Tanto os ídolos masculinos como o feminino. Ele tem 3 dedos para cima que representa o triângulo para cima, que é Baal, que é o Sol, o Deus Sol. E os 3 dedos para baixo, que representa a lua, que é Astarte. E se você junta os dois, dá o hexagrama. Que o hexagrama tem o 666. O 666 é o selo de Salomão, usado para invocar demônios. A imagem de Bafomé mostra, ele representa tanto o ídolo feminino, porque ele tem seios de mulher, Astarte, a cera Rainha do Céu, e o masculino. Isso representa o órgão genital masculino. Representa Baal, o Deus Sol. Só você pesquisar, esses ídolos todos representam o maligno. O maligno é traiçoeiro, por isso que em Apocalipse 12:9 fala que ele tem capacidade de enganar a terra inteira. Enganou. O maligno pegou as pessoas pela mentira, fez eles ficarem embaixo da lei e fez eles obedecer. Por quê? Porque assim vem a desgraça.
Fica aqui esse vídeo para vocês, irmãos. Que ela esteja com todos vocês.